Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, 13. Eu quero falar nessa noite, irmãos, sobre a pessoa de Jesus Cristo em três aspectos fundamentais que tem tudo a ver com cada um de nós como igreja do Senhor. Então o primeiro texto diz assim, Mateus 16, verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Até aqui. Pai, nessa noite, abre os céus para nós, abre a Tua palavra para nós, abre o nosso coração, Pai, para que Teu Espírito tenha plena liberdade de agir, de atuar, de revelar, de se manifestar em cada um de nós, nos dando sabedoria para compreendermos a Tua palavra. Revela, Pai, as Escrituras ao nosso coração, mas que nós não venhamos ficar tão somente, Pai, num conhecimento bíblico, mas queremos tocar a realidade da Tua pessoa. Pai, abre o nosso entendimento e nos dê entendimento também para compreendermos a Tua palavra. Nos dê sabedoria para isso, Pai. Nós somos tão incapazes de compreender as Tuas grandezas, a Tua realidade, aquilo que Cristo é e fez. Então nós entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, todo esse tempo, a nossa convicção muito grande e nosso coração ardente é que Tu fales conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, essa aqui talvez seja uma das perguntas mais importantes deste universo. Vamos colocar assim, desta maneira. Primeiro, vamos colocar aqui diante do Senhor e tentar responder essas três perguntas. Aliás, essa pergunta pelo menos em três aspectos. Vamos imaginar o Senhor Jesus Cristo perguntando para nós: o que você diz a meu respeito? O que você diria para Ele? Qual seria a tua resposta para o nosso amado Senhor? Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Rei, Tu és o meu Senhor, Tu és a minha santificação, Tu és a minha justificação, a minha redenção. Irmãos, são perguntas acertadas e adequadas, mas nós queremos ir um pouquinho mais profundo ainda. Vamos, com a ajuda do Senhor, olhar para as Escrituras Sagradas, porque as Escrituras falam dele, desde Gênesis até Apocalipse, ela vem mostrando para nós quem é o nosso Senhor. E graças a Deus, irmãos, que nós temos este privilégio de podermos nos relacionarmos com Ele, de aprender aos pés do próprio Senhor Jesus Cristo quem Ele é. E um dos desejos do coração do Pai é que o Filho seja revelado em nós. Interessante, irmãos, que se você ler, por exemplo, Mateus 11, 27, você vai descobrir ali que o Senhor Jesus, Ele, num momento de regozijo no seu coração, Ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças Te dou, porque Tu ocultaste estas coisas aos grandes e entendidos e as revelastes aos pequeninos. E nós sabemos que esses pequeninos, irmãos, Ele estava se referindo àquele grupo de discípulos e de irmãos também que estava seguindo a eles. Tanto é que você for ler Atos capítulo 4, você vai descobrir ali que vai falar de Pedro, que as pessoas que ouviram aquele sermão de Atos 4, eles identificaram Pedro como uma pessoa indouta, uma pessoa inexpressiva, mas eles tiveram que reconhecer que Pedro estava com Jesus. Então ele conhecia a pessoa pela qual ele estava falando. Às vezes nós ouvimos tantas pregações, irmãos, de pessoas que nem sequer conhecem o Senhor, mas fala a respeito de Jesus. Buscam Jesus, buscando uma vida próspera com Jesus, buscando uma vida de sucesso com Jesus. Ele vai abençoar os meus planos, os meus projetos, os meus propósitos. Queridos, quando nós amadurecemos no Senhor Jesus Cristo, nós vamos perceber que os nossos planos, Deus não está tão interessado.
embora somos exortados a fazermos planos e colocar diante dele, mas os nossos planos, está claro, que diz respeito aos nossos próprios interesses. Agora, você já parou para pensar quais são os planos de Deus relacionados a você? Porque, irmãos, falamos hoje pela manhã sobre aquele texto tão lindo de 1 Coríntios 5, versículo 15, que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Agora pense um pouquinho comigo. Se nós não vivemos mais para nós mesmos, para quem nós vivemos? Não é para o Senhor? Irmãos, é difícil nós compreendermos isso. E por que, irmão, que nós corremos avidamente atrás dos nossos próprios interesses? Agora, me entenda com bastante cuidado. Claro que cada um de nós servimos a Cristo, muitas vezes, no nosso trabalho secular. Não é só, muitas vezes, um pastor, o líder da comunidade, que vive em ministério integral. Todo filho de Deus vive em ministério integral ao Senhor. De que maneira? Por exemplo, no seu trabalho. Você deve fazer tudo para a glória de Deus. Ou, em outras palavras, ali no seu trabalho você está servindo a Cristo. Agora, você imagina como deve ser o seu trabalho? Tem que ser um trabalho eficiente, não pode ser um trabalho de enganação para bajular a homens, porque muitas vezes nós queremos bajular os nossos superiores para termos promoções. Não é por aí, irmãos. Nós já fomos promovidos da morte para a vida, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa é a nossa promoção. Não existe promoção maior do que essa. Então nós já temos tudo em Cristo, e Cristo é tudo para cada um de nós. Então nós temos que satisfazer na nossa vida secular o Senhor, servindo a Ele. Por exemplo, você que talvez é um funcionário de uma empresa, você deve orar ao Senhor por aquele local de trabalho, pelos seus amigos, para os seus superiores, para que Deus os abençoe, porque tudo ali é de Deus, e Deus confiou toda a coinonia, toda a administração para aqueles homens ímpios, mas colocou você ali para fazer a diferença. Porque quando você vai para um local de trabalho, irmãos, para pensar, quem que você está levando para aquele local de trabalho? O Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós somos habitados pela Trindade Santa. Quando nós nascemos de novo, nós somos lançados para a Trindade, para participarmos de uma comunhão onde há uma reciprocidade maravilhosa, onde, irmãos, ele fala que ele nos chamou para uma vida de relacionamento, de comunhão. Comunhão, irmãos, comunhão tem que compartilhar tudo aquilo que é meu junto com aquilo que eu tenho comunhão com Ele e Ele comigo. Irmãos, mas o que nós temos? O que você tem? Nós só temos uma única coisa, é a nossa vontade. A roupa que você usa não é tua, é emprestada. O lar que você tem, que está em seu nome, não é teu, é emprestado, questão de tempo. Tudo vai se acabar. Você não vai permanecer aqui durante muito tempo. Então, irmãos, temos que ter essa consciência. Leia depois 1 Coríntios capítulo 7, que vocês vão verificar ali o que eu estou dizendo. Aqueles que vivem no mundo como se não vivesse do mundo, aquele que usufrui das coisas do mundo como se não usufruísse, porque a aparência deste mundo, diz o apóstolo Paulo, passa. E tem pessoas que se apegam. Aí nós temos João dizendo, não ameis o mundo. 1 João 2,15 a 17. Nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida, não é de Deus, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua aparência também. Agora, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Mas vamos aqui nos ater nessa pergunta tão preciosa.
Quem dizeis que eu sou? É a pergunta que ele faz para nós. Como nós poderíamos responder essa pergunta a ele, se ele perguntássemos para nós? Qual seria a nossa pergunta, a nossa resposta, a nossa réplica à pergunta do nosso amado Senhor? Claro que depois, mais para frente, no decorrer da leitura, quando Jesus fez essa pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Quando Jesus fez essa pergunta, você consegue perceber como que o coração do Pai estremeceu? Então, os céus não se conteve, Deus rasgou ali os céus e trouxe a revelação para Pedro. E Pedro então disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E claro que Jesus disse para ele: Pedro, não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu, quem revelou quem eu sou. Porque se o Pai veio revelar o Filho veio revelar o Pai. É muito interessante isso, irmãos. Lembra quando Felipe perguntou para Jesus, ou disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. João 14, 9. E aí então o Senhor Jesus respondeu para Felipe: Felipe, estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Estou há tanto tempo convosco. Irmãos, às vezes nós passamos tanto tempo aprendendo a Cristo e não o conhecemos numa vida de intimidade, numa vida relacional, numa vida de comunhão. Então, irmãos, o que nós temos que oferecer para Ele? Tem um cântico que se canta, é bom não cantar aquele cântico aqui: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Irmãos, para com isso. Esse cântico nos chama a sermos heréticos. Ele morreu na cruz por nós, voluntariamente, por amor a cada um de nós. Que fazes tu por mim? Porque aquilo que nós iremos realizar por Ele, Ele pelo seu Espírito nos habilitará e nos capacitará. Por isso que é importante nós termos discernimento na palavra de Deus, conhecimento da palavra, para não fazermos coisas que Ele não pediu para que nós realizássemos. Agora, se for na direção do Senhor, Ele vai mover 1, 2, 3, 15 irmãos e as coisas vão acontecer e a glória vai tudo para Ele. Mas quem é Jesus para você? Primeira coisa, irmãos, você não vai conhecer o Senhor Jesus se primeiro não amá-lo. Jesus disse em João 14, 23, lembra aquele versículo tão lindo? Aquele que me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Morada. Então, aquele que ama o Senhor é o que guarda. Primeiro, para guardar a palavra, temos que ler a palavra dele e guardar. A palavra guardar, ela tem uma raiz grega que a ideia é que obedecer. E quando ele pede para nós obedecermos a ele, primeiro ele nos habilita. O Deus Espírito Santo, que mora dentro do interior de todo aquele que creu em Cristo Jesus, é quem vai nos capacitar a obedecer. Ezequiel 36, 27, porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis e que observeis os meus estatutos, preceitos, etc. Muito interessante. Agora, irmãos, vamos pelo menos ver 3 pontos fundamentais da pessoa de Cristo. Jesus Cristo, Ele é para cada um de nós singular. Essa palavra singular significa exclusiva, significa único, significa especial. A palavra singular é único. Então Jesus é para cada um de nós singular. Mas em que sentido? Irmãos, vocês se lembram? Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês aí, Atos capítulo 4, versículo 12, aqui vai mostrar a singularidade do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Está escrito assim, Atos, capítulo 4, versículo 12, um texto conhecido, mas um texto tão profundo, tão maravilhoso, irmãos.
que diz assim, olha que texto lindo. Então Jesus é singular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você pode ler esse mesmo versículo, em Apocalipse 7, versículo 10, está escrito de outra maneira, mas da mesma forma. Então Jesus, ele é singular, porque não existe, diz a palavra aqui, outro nome. Então ele é único, ele é singular, ele é especial, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Como é que uma pessoa ela é salva? Pela pessoa de Cristo. Muitos pensam que é por cumprir uma doutrina, por guardar mandamentos, por fazer jejum, por fazer muitas orações e por ler muito a Bíblia. Não, irmãos, é pela singularidade de Jesus Cristo. Ele é único, ele é especial, ele é singular, porque não há outro nome dado entre os homens, não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o único caminho que nos conduz ao Pai. 1 Pedro 3,18 diz que Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Uma outra forma de dizer em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é Ele que nos leva até ao Pai, isso é maravilhoso. Então, queridos, em sua singularidade, Jesus também, Ele é singular, é único, é especial, porque, irmãos, 1 Timóteo 2, versículo 5, vocês se recordam o que está escrito lá? A palavra fala assim que só há singularidade, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, não há um outro meio de Deus o Pai ouvir as nossas orações, a não ser pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Só há um mediador, não existe mediações. Aí as pessoas às vezes pensam assim, vamos pedir para o pastor ore, ele tem mais poder para orar. Nada disso, irmãos. Cada um de nós somos filhos de Deus. Vamos colocar aqui num campo humano. Muito bem. Se todos nós fôssemos irmãos de um mesmo pai de sangue aqui, o nosso pai estava ali fora, e quando você vai pedir algo para ele, você é filho, você vai pedir para o seu pai vai ouvir, entende? Então, não existe outro intermediário. Então, para nós orarmos a Deus o Pai, é mediante a mediação de Jesus Cristo, por isso que Ele é singular. Estou lembrando de uma história aqui, muito tempo atrás, eu não me lembro o nome do presidente da República dos Estados Unidos, mas tinha um mendigo, ele queria falar com o presidente da República. Impossível isso, porque um governo de estado, por exemplo, o presidente da República Federativa do Brasil, para falar com o presidente americano ou outro qualquer presidente ou rei, tem que marcar, tem que agendar, tem que ser algo muito bem formal. E aquele andarilho estava ali querendo falar com o presidente da República. Aí os soldados empurrou ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí o capitão falou o seguinte: olha, se ele vier de novo, leva ele preso. Ia passando um rapaz de 16 anos, um adolescente, viu aquele soldado empurrando aquele andarilho, chegou para o andarilho e disse o seguinte: o que você está fazendo aqui? Eu queria falar com o presidente da República. Ah, é? Vem cá então. Pegou na mão desse andarilho, subiu, passou no meio dos guardas, subiu a escada ali, entrou naquele corredor, gabinete do presidente da República, bateu na porta, abriu a porta e falou: papai, esse homem quer falar com o senhor. Entende, irmãos? E ninguém repreendeu o filho do presidente, mas ele levou aquele andarilho até o presidente da República. Assim Cristo também fez com nós. Ele tirou o nosso pecado, removeu o nosso pecado. Ele é o justo que morreu pelos injustos para nos conduzir
a Deus pelo Filho, e Deus o Pai ouve o Filho. Então, Jesus Cristo, meus irmãos, é para mim e para você singular, único, Ele é especial. Mas tem uma outra particularidade de Jesus Cristo que nós devemos saber também, muito interessante, irmãos, para o nosso crescimento com o Senhor. Então nunca se esqueça disso, Ele é singular, não há salvação em nenhum outro, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso é muito interessante que nós então venhamos a saber. Tem também, você pode ver outro texto lá de Isaías 44, versículo 6, vai mostrar a singularidade dele. Mas uma outra característica de Jesus Cristo é que Ele é acessível. O que é acessível? É alguém que nós podemos ter acesso. Podemos ter acesso ao Senhor Jesus. Primeiro que Ele mora em nós, Ele habita em nós. Não é um Jesus distante, não é como o Deus Alá, né, dos hinduístas, Alá está lá, tão longe, Alá. Não, Ele é bem presente, principalmente nas tribulações. Jesus Cristo, então Ele é acessível, qualquer um de nós podemos ter acesso à pessoa de Cristo, porque Ele é acessível. Acessível é aquele que se deixa tocar. Vocês se lembram da mulher de fluxo de sangue? Um exemplo de colocar para vocês aqui. Abram comigo em Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 25. Vamos aqui perceber como Jesus Cristo, Ele é acessível. Graças ao Senhor, irmãos, que Ele é acessível. Nós podemos tocá-lo e sermos tocados por Ele também, né? Diz assim, Marcos 5, verso 25. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, irmãos, presta atenção, 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Estivemos aqui com a quarta-feira, o nosso irmão estava ministrando a palavra e disse que a hemorragia dele, que deu ali internamente, claro que é totalmente diferente, mas se não fosse descoberta, se o Senhor não houvesse levado ele a fazer aqueles exames, então ele já teria morrido já há muito tempo, né? Talvez hoje nós estivéssemos aqui lembrando do irmão, né? Mas ele teve hemorragia e ele ia morrer. Então detectaram lá e houve ali a cura, né? Porque Deus também cura pela medicina. E ele reconheceu o Senhor em todos os seus caminhos, porque Deus está envolvido na vida dos seus filhos em cada detalhe, irmão. Nunca se esqueça disso. Muito importante que nós tenhamos este entendimento claro. Então, essa mulher aqui, 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Versículo 26. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido, gastado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. Então aqui nós temos uma lição muito interessante para nós também, que os recursos deste mundo, por maior que sejam, não pode trazer uma cura eficiente para nós. No caso aqui era o dinheiro. Ela gastou tudo, talvez foi até deixada pelo marido, sem força. O que esperava ela? Era a morte. Ela ia morrer porque estava enfraquecida, talvez estava até, quando a pessoa começa a perder muito sangue, ela fica meio amarela, fica com o quê? Anemia, e a anemia vai ali desconfigurando a pessoa, vai enfraquecendo a pessoa, perda de sangue, e ela vai morrendo cada dia que passa. Mas ela ouviu falar de Jesus. E aí o texto continua no versículo 20, Marcos, agora o versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Agora um detalhe aqui importante, irmãos.
Essa mulher aqui, pelo seu fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, gastou todo o seu dinheiro e nada lhe aproveitou. Mas ela ouviu falar de Jesus. Então ela estava no meio da multidão. Jesus ia por aquela rua, cheio de pedras e de poeiras, e uma multidão, talvez aquela poeira ali dos pés daqueles caminheiros, iam fazendo até mais mal para ela ainda, mas ela disse consigo mesma, outros textos que são semelhantes a esses, porque ela disse consigo mesma: se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Ela tinha uma convicção que Jesus era a única esperança para a cura dela. Que coisa linda, irmão. Agora, se Jesus não fosse acessível, ela nunca poderia tocar nas suas vestes. Imagina Jesus estiver cheio de seguranças ali, né? Não vai tocar nele, mas eu preciso, eu estou doente. Não, mas ele estava caminhando, as pessoas apertando ele, tocando nele, e ela foi, talvez até quase caindo, tocou na orla das suas vestes. E a Bíblia diz que no momento em que ela tocou, a hemorragia foi totalmente estancada. E naquele momento, ela sentiu-se curada do seu flagelo. Entende, irmãos? Então Jesus Cristo, Ele é acessível para cada um de nós. Jesus, Ele disse assim, em Mateus 11, versículo 28, vinde a mim, todos vós. Por que Ele fez essa pergunta? Aliás, Ele fez esse convite, vinde a mim todos vós, porque Ele é acessível, aquele que se deixa tocar. Lembra daqueles leprosos na beira do caminho? Jesus foi até eles. Jesus, passando, um dos leprosos disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Jesus tocou nele e disse: quero, fica limpo. Depois curou aqueles 10 leprosos, e foram todos eles, mas só um voltou, né, para poder dar glória a Deus. Então Jesus Cristo, Ele é acessível. Vamos ver mais um texto aqui para mostrar como Ele é acessível. Mateus capítulo 19, Mateus 19, versículo 13 e 14. Olha como Jesus, Ele é acessível para cada um de nós. Diz assim, Mateus capítulo 19, versículo 13 e 14. Diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Percebe como Ele é acessível? Ele se deixa ser tocado. Queridos, esse que se deixa ser tocado é o Deus que se fez carne, é o Criador de todas as coisas, que Ele veio para ter relacionamento com essa humanidade que tanto o rejeita. Mas esse Jesus Cristo que se deixa se tocar. Mas e nós? Será que nós temos acesso a Ele? A palavra fala que Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso a esta graça, pela fé. Então nós podemos ter acesso ao Senhor, podemos tocar o Senhor, porque Ele é acessível. Deixa eu ler mais um texto para vocês aqui que me veio à mente. Abra, por favor, em Hebreus, capítulo 10, Hebreus 10. Vamos ler aqui o versículo 21 e 22. Hebreus 10, 21 e 22. Então, a nossa primeira característica que vemos de Jesus é que Ele é singular. A segunda é que Ele é acessível. Cada um de nós podemos ter acesso a Ele, podemos tocar a Ele. E versículo 21 de Hebreus 10, 22 diz assim:
e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Irmãos, nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, é Jesus. Aí ele diz no versículo 22, olha que palavra linda que aparece aí: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproximemo-nos dele, porque ele é acessível, ele se deixa ser tocado por nós. Qualquer hora, irmãos, qualquer hora, do dia ou da noite, você levanta de madrugada, você vai para o teu trabalho cedo, você pode tocar o Senhor. Desenvolva esse relacionamento com Ele, Ele vai se tornando concreto, na sua vida, concreto, que Ele se torna o teu amigo invisível. Muito interessante, irmãos. Você está caminhando com Ele. Não faça como muitos outros aí, que às vezes é tão perturbado, né, que fica trocando ideia consigo no meio da rua. Eu sempre vejo pessoas trocando ideia consigo mesmo no meio da rua, conversando, fala tanto e tanta perturbação que trocando ideia e gesticulando. Eu falei, meu Deus, olha que situação. Mas não é essa comunhão. A comunhão com Jesus, ela é muito consciente, ela é muito concentrada. Podemos tocá-lo qualquer hora do dia, da tarde ou da noite, de madrugada, qualquer hora. Ele está lá. E sempre vamos ouvir dele, eis-me aqui. Imagina, o nosso rei, quando nós o invocamos, ele diz, eis-me aqui. Que coisa linda, irmãos. Ele disse que nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. Então, ele é acessível. Isso alegra o nosso coração, porque temos uma pessoa que é soberano, que é acessível. Então, Jesus Cristo é para nós singular, acessível. Vamos ver mais uma característica dele para nós participarmos da mesa do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Então, queridos, vamos ver alguns textos na Bíblia que vai confirmar essa verdade, que de fato ele é o Todo-Poderoso. Vamos num livro, Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8. Irmãos, isso aqui é tão precioso. Aqui o versículo lindo, nós temos aqui no versículo 5, é muito lindo esse versículo, que fala que Ele nos ama, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, mas agora no versículo 7, esse é o Jesus que é singular, que é acessível e que é o Todo-Poderoso. Ele diz assim, ele diz para João, e João escreveu, Apocalipse 1, versículos 7 e 8, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até ímpios, até aqueles que morreram sem Cristo, vai enxergar, porque todo olho, aqui é uma complementaridade, todo olho o verá, até aqueles que traspassaram as mãos e os pés de Cristo. Qualquer dia nós vamos estudar aqui sobre os 3 cravos que ele foi pregado na cruz, foram perfurados aqueles 3 cravos. Vamos um dia analisar aqui aqueles 3 cravos. Temos lições tão preciosas para aprender ali. Então, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Agora, olha o versículo 8, mostrando que ele é o Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Está vendo, irmãos? Então, ele é para nós o Todo-Poderoso. Agora, isso é maravilhoso. Muitas vezes, irmãos, nós temos e somos habitados pelo Senhor, se cremos em nossa inclusão no corpo de Cristo, participamos da sua morte e da sua ressurreição. Cristo é a nossa vida, Ele é singular para nós, Ele é único, Ele é especial, Ele é acessível e Ele é também o Todo-Poderoso. Agora nós temos que parar um pouquinho nessa palavra aqui, Todo-Poderoso, para analisarmos o que ela significa. Todo-Poderoso ou soberano, Ele é o soberano sobre os reis da terra, né? Onipotente. Então significa, Todo-Poderoso significa a grandeza de Jesus
e o seu poder que não tem limites. Não tem limites. Lembra aquele texto de Efésios 3, versículo 20, que nós conhecemos tão bem? O problema nosso é termos muito cuidado em se familiarizar com os textos da palavra de Deus e ficar só na sua mente. É para nós usarmos esses textos e crermos que eles são reais em nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu tenho um tio que mora lá em Apucarana. Um dia nós fomos visitá-lo, morava numa chácara, hoje já está lá na cidade, e eu creio que ele vai assistir depois essa mensagem também. Mas ele criou seus 3 filhos, claro, trabalhava e também orava pelos seus filhos, assiduamente. Os 3 filhos, meus 3 primos, são muito bem sucedidos. 3 filhos bonitos, uma filha bonita, todos bem sucedidos, mas ele falava assim para mim: Cláudio, eu sei que esse ministério, a pregação da palavra, ele é muito difícil, é um ministério onde vai ter muitas perseguições, porque Satanás quer ver a morte dos irmãos que têm encargo da palavra, não é só meu não, mas qualquer um que de fato prega a palavra de Deus, a palavra de Deus mesmo, não ficar pregando as histórias bíblicas aí, não, e lá no cerne. Ele disse assim: olha, quando você encontrar qualquer tipo de dificuldade, vá para o teu quarto e dobre o joelho e creia que Ele é o Todo-Poderoso e que nada é impossível para Ele. Tudo é possível para Ele. Jesus, quando foi ressuscitado dentre os mortos pelo Pai, Ele apareceu para os seus discípulos e disse assim, Mateus 28, 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Irmãos, aquele que tem todo o poder habita no seu interior. Como que pode algum cristão murmurar? Se você tem uma pessoa que é singular habitando no seu interior, que é acessível, que é todo poderoso, uma pessoa que é todo poderoso pode fazer o quê? Todas as coisas. Quando aqueles anjos foram visitar Maria, anunciando para ela que ela seria mãe do Salvador, inclusive do Salvador dela, ela disse: como pode isto? E no desenrolar da conversa, depois vocês podem ler Lucas 1 e 2, vocês vão descobrir que o anjo vai dizer o seguinte para Maria: há muitas coisas impossíveis para os homens, mas para Deus tudo é possível. Oh, irmãos, o problema é que nós somos negligentes, preguiçosos e uma série de coisas. Entendeu, irmãos? Nós não temos prazer na leitura da palavra, não temos tempo na palavra. Querido, o nosso trabalho aqui na face da terra é um trabalho que vai passar rapidamente. A vida passa rapidamente, é do pediatra ao geriatra. É bem rapidinho, você nem se dá conta, de repente você está aí com as suas cãs, cabelos brancos, se tiver cabelo, porque o meu também já começou a cair de uma forma assustadora. Vamos fazer... Não. Então, queridos, mas isso não importa, o que importa é o Todo-Poderoso habitando dentro de nós, nos suprindo de tudo. Irmãos, o que falta para você? O que te falta? A palavra fala que Cristo, Deus em Cristo, há de suprir cada uma de nossas necessidades. Então, se Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades, elas vão vir, mas elas serão supridas. Nós temos que crer, porque é um fato da palavra de Deus. Agora, se você não crê, as necessidades virão e você vai ficar aí murmurando: ó Deus, ó vida, ó... Gente, é o Todo-Poderoso que habita em nós. Não é assim? Então, queridos, abram comigo em Jeremias capítulo 32, versículo 27. Jeremias 32, verso 27. Eu vou ler o 26 também.
para nós pegarmos o contexto aqui. Olha, vamos ler o versículo 17 e o 26 e o 27, para nós percebermos que Ele é o Todo-Poderoso. Diz assim: Ah, Senhor Deus, Jeremias 32, 17. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra. Irmãos, presta atenção, essa terra que você está pisando, esses céus que você vê com as suas galáxias, quem foi que fez? O Senhor Todo-Poderoso. Olha, então, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Em outras palavras, nada é impossível para ti. Olha o versículo 26 agora, desse mesmo capítulo. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, olha que lindo, irmãos. A palavra veio para Jeremias dizendo, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes, ou seja, o Deus de toda a carne. Essa mesma palavra vai aparecer lá em João capítulo 17, versículo 2, que foi dado ao Senhor Jesus autoridade sobre toda a carne, sobre todos os viventes. Autoridade. Então, Ele tem o domínio e o controle de todas as coisas. Por que que Ele tem? Porque, irmãos, os nossos movimentos de levantar e sentar, de deitar, de pensar, tudo é por providência desse Deus Todo-Poderoso chamado Jesus Cristo, que habita em nós. Então, irmãos, não tem nada que possamos fazer sem Ele. Ele disse em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Até o ímpio, até Satanás depende de Cristo para subsistir, porque em Cristo tudo subsiste. Se Ele não subsistir, vai haver uma implosão, nem Satanás, não tem como. Satanás depende de Cristo Todo-Poderoso para subsistir. E muitos falam assim, mas por que então que Deus, quando Satanás obedeceu, virou demônio, por que Deus não acabou com a raça deles de uma vez por todas? Porque Deus não é covarde. Deus é o Todo-Poderoso. O diabo tem poder, mas o poder que o diabo tem é o poder que Deus deu para ele. Agora, vamos pensar assim, você acha que teria uma criança recém-nascida que nasceu, chama lá um boxeador forte e começa a dar murro naquela criança, tem graça? Apesar de Deus cuida da sua criação, mas Deus deixou para que Satanás seja destruído debaixo dos nossos pés. Deixa marcado aqui, já a gente volta aqui, abre Romanos 16, versículo 20, olha o que a Bíblia diz, Romanos 16, verso 20, muito interessante, irmãos, é questão de breve tempo. Romanos 16, 20, a Bíblia diz, e o Deus da paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Quem que vai esmagar debaixo dos nossos pés Satanás? Nós? Não. Deus colocá-lo debaixo dos nossos pés e Deus vai esmagá-lo com a força dele sobre os nossos pés, esmagar a Satanás. Agora volta lá para Jeremias para nós encerrarmos. Agora vamos ler o versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Aí ele faz uma pergunta muito interessante. Nosso Deus e Pai, Ele é tão gracioso. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Ou seja, haveria alguma coisa impossível para mim? Não, irmãos. Todas as coisas são possíveis para Ele. Irmãos, aqui no Novo Testamento e no Antigo está recheado, mostrando que Ele é o Todo-Poderoso. Então nós vamos parar por aqui, nós vamos ter a mesa do Senhor, mas então vamos lembrar aqui para os irmãos não esquecerem. O primeiro aspecto de quem é Jesus, Ele é singular, Ele é acessível e Ele é o Todo-Poderoso. E que Ele continue falando aos nossos corações pela Sua palavra. Amém?
Vamos então ter uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade tão rica que o Senhor nos concede de conhecer algo mais das belezas, da pessoa, da glória de Cristo. Obrigado porque Ele é para nós singular, Ele é para nós acessível e Ele é para nós todo-poderoso. Oh Pai, graças te damos, porque Ele é tudo para nós e como nós precisamos dEle. Continue, Pai, se revelando a nós, continue falando aos nossos corações, iluminando as nossas mentes e formando a pessoa de Cristo em cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.